Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Então, nós tivemos um primeiro momento que nós conversamos bastante sobre a questão da psicologia organizacional, que está muito direcionada às ferramentas que a empresa utiliza para fazer a sua gestão de RH, e a psicologia do trabalho, que é a parte relacionada ao indivíduo, relacionada ao profissional. E hoje iremos dar continuidade a esse trabalho, a esse pensamento, que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas são contratadas pela técnica, pelo conhecimento técnico, e são demitidas pelo comportamento. E é esse o nosso tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a questão do comportamento organizacional. Então, é um estudo dos indivíduos, dos grupos e como eles se comportam dentro do ambiente empresarial, que é, nossa, maior parte da nossa vida quando não está dormindo, né? Se você não estiver dormindo, está trabalhando. E aí preocupa-se muito, né, com a influência dos grupos, das pessoas, para que a gente tenha um ambiente organizacional legal, bacana, né? Então, o comportamento organizacional, pessoal, ele investiga o impacto que os indivíduos e os grupos, né, as pessoas juntas ali, os setores, os departamentos, né, como queiram chamar, eles têm dentro das organizações, né, e utilizar esse conhecimento, utilizar o valor, o talento de cada um para a melhoria e a eficácia da organização, né? Então, para que isso seja realmente efetivo, né, a gente tem que levar alguns pontos em consideração e, se tratando de comportamento, eu não posso deixar de falar valores e princípios relacionados ao ambiente, aos processos, às características daquela empresa, né? O respeito, as atitudes, os hábitos e como é que realmente ela funciona, né? Então, a gente tem alguns comportamentos que são do nível individual, quer dizer, eu tenho o meu jeito, a minha personalidade, as minhas características individuais, né, que são diferentes do outro, dos outros, né? Aliás, todos nós somos bastante diferentes, né? Que a gente chama assim de a micro-organização. Eu dentro daquele contexto empresarial, não é? Mas a gente não trabalha sozinho, não é isso? Então, eu tenho dentro das organizações os comportamentos que eles estão estabelecidos a nível grupal, não é? Que aí a gente já chama de meso-organizacional, que são os departamentos, que são os setores, né? E isso precisa estar muito bem articulado, porque senão a situação fica complicada, né? A gente precisa das pessoas para trabalhar, mas esse grupo ele tem que funcionar bem, porque senão vocês escutam assim, eu prefiro fazer sozinho. Não. Só que não tem jeito, né, pessoal? Ninguém consegue trabalhar sozinho. E aí a gente tem também a questão do comportamento no nível empresarial, né? E o que aí a gente chama da macro-organização. É o todo, é a empresa. É a escola, é a farmácia, é a fábrica, é o comércio, é a prestação de serviço, é a área de saúde, enfim, né? É a empresa. E tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração, que é principalmente a estrutura daquela empresa, o seu nível de organização, os seus valores, a sua cultura, né? Nós já estudamos muito isso no RH. E tem a questão que a gente precisa focar bastante agora, que são as principais características do comportamento organizacional. E isso é muito importante, independente de que área que nós estejamos atuando, né? E essa área ela pode variar muito aí no decorrer da vida, né? Mas a gente sabe que tem determinado comportamento das pessoas que a gente gosta mais de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar com gente proativa, que desembola e que não reclama.
Esse é o meu perfil, porque eu sou agitada e eu quero que resolve, eu quero que anda rápido. Mas eu sei também que para alguns assuntos, para determinadas situações, eu preciso de pessoas mais calmas, mais serenas, mais detalhistas, não é? Então é aquilo que a gente aprendeu lá nos estudos de RH há muito tempo. A pessoa certa no local certo, de acordo com o seu estilo, com as suas tarefas, com as suas atribuições, com o seu comportamento, com a sua personalidade, não é? Imagina uma pessoa fechada, tímida, restritiva, trabalhando num departamento comercial, né? Não vai dar legal. Mas para outros setores ela vai ter conhecimentos e habilidades incríveis, né? Então isso é muito importante a gente distinguir, né? Então, tem algumas premissas, né, que balizam o comportamento organizacional, ou seja, é, deve estar presente no dia a dia de qualquer empresa, de qualquer colaborador, independente de que nível hierárquico você esteja, independente se você está na indústria, se você está no comércio, se você está na prestação de serviço, se você está no ambiente educacional, independe. Tem alguns comportamentos, né, comportamentos que parece, né, antigo, né, lá de trás, mas que fazem parte de qualquer ambiente profissional. E aí o primeiro que eu destaco é é a ética. A ética, nossa, é o comportamento que vem, é o primeirão da história, né? É o primeiro, não mais importante, mas tem o seu peso, tem o seu valor, né? Então, um comportamento ético, ele foca nas normas, na conduta, né? Durante o seu exercício profissional, ele pauta na transparência, na honestidade, no respeito às regras. A empresa não é minha, cada um pensa assim, porque se fosse minha eu faria diferente. Claro, se fosse minha eu faria diferente, mas eu tô ali, eu também tenho regras a serem cumpridas, né? E nós, administradores, também temos o nosso código de ética, que se quem ainda não estudou, vai ter oportunidade de estudar agora, né? Os administradores têm o código de ética, como tantas outras profissões, e a gente vai tratar isso no decorrer das nossas aulas, né? E essa questão do tema da ética, nossa, é tanto escândalo, né, gente? Nossa, fazer igual os emojis lá do WhatsApp, né? Tampolim, nossa, assim, né? Falar de escândalo só na aula. Aqui no vídeo vai virar uma série, né? Então realmente fica complicado. Mas os princípios éticos, né? Eles se aplicam aos clientes, eles se aplicam aos fornecedores, aos empresários, à liderança, mas ele se aplica também ao concorrente, né? Quem está junto comigo? A comunidade, o meu entorno, aos colaboradores. Nós somos de RH, né? Temos que puxar para os colaboradores, né? Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar. Isso é certo? Isso é justo? Isso é correto? Eu estou prejudicando alguém? Eu posso contar para todo mundo? Ué, se for ético, eu posso contar para todo mundo. Se não for ético, tem que ser, debaixo dos panos ali, né? Eu contaria para o meu filho. Agora peguei pesado, né? Agora ficou firme o negócio, né? Então, são alguns pensamentos que a gente tem que ter. Qual que é a minha intenção? E se eu for pego? Se alguém descobrir? Né? Eu tô derrubando alguém, eu tô fazendo alguma coisa às custas de alguém, eu escutei as pessoas, né? Outra coisa também, como, por exemplo, se alguém descobrir que eu tô fazendo uma coisa que não é ética, que não é legal, que não tal, como vai ficar a minha imagem? E se eu sair daquela empresa e for para outro lugar? Como é que fica a imagem da empresa também, se eu a represento naquele momento, né? Então, assim, comportamento ético, ele é muito importante e a gente cobra isso muito das pessoas, da sociedade, e nem sempre a empresa ou as pessoas trabalham com comportamento ético. Então,
Fica a dica aí, tem que pensar, né? Tem um outro comportamento que é muito importante também, que é a questão da responsabilidade, né, gente? 7 horas é 7 horas, hoje é hoje. Então, muitas vezes a pessoa, né, não tem aquele compromisso, não tem aquela disciplina, não tem aquela responsabilidade, né? E você pode trabalhar com um funcionário que ele tenha dificuldade para aprender. Mas se ele for responsável, se ele for interessado, se ele for responsável, nossa, ele ganha o coração de qualquer pessoa, né? Eu reconheço que ele tem limitações, que ele precisa melhorar, que ele não tem experiência, mas ele é responsável, ele tá ali, ele tá junto. E isso é um comportamento super importante, né? A questão das gerências, né? O respeito as relações, né, da empresa com os seus funcionários. Tem um item também que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção no que a professora vai falar. Tem empresa que ela quer muito que as pessoas trabalhem em equipe, mas ela também promove muito a competitividade, né? Quem quer melhor, quem bateu meta, quem chegou primeiro, quem fez, tal, e compara. Então, isso é algo que é um comportamento também que precisa ser bem dosado, porque senão fica muito complicado. Eu quero que todo mundo seja unido, eu quero que todo mundo trabalhe junto, mas eu fico a todo momento intensificando, né, a competitividade e maximizando os interesses individuais, sobrepondo aos interesses coletivos, ao trabalho de equipe. Então, tem que pensar qual que é a minha parada, né? Qual que é o meio termo disso. A competitividade, a gente sabe que ela existe em todo ambiente profissional, mas eu tenho que ter uma medida, porque senão, ó, atropela e passa por cima do outro, né? Também, como eu disse, né, a questão das lideranças, né? Se tem uma administração mais dialógica, mais democrática, ou se é meio autocrático, né? Mandou? Não, como é que é? Fala quem pode, obedece quem tem juízo, né? Realmente é complicado, aqueles comportamentos que ficam perseguindo o funcionário, né? Nossa, se colar aqui em mim, as coisas complicam, né? Deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, né? Uma outra coisa também hoje que é muito preocupante, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Assédio moral, assédio sexual, constrangimento, né? Uma liderança abusiva. Então, tudo hoje dá margem para polêmicas e, inclusive, processos judiciais, né? E cada empresa ela tem os seus critérios, né, de avaliação para ver se o comportamento do funcionário está legal, está de acordo com a cultura, está de acordo com realmente a empresa, né, propõe a sua ética, os seus valores, né, os seus princípios, que são muito importantes. Então, para saber, né, se meu comportamento ele está legal. Eu tenho uma postura colaborativa, eu tenho um comprometimento com os resultados, eu me adapto às mudanças, eu sou receptiva aos novos desafios, né? Eu falo, não, deixa quieto, deixa do jeito que tá bom, né? Time que tá ganhando não mexe, né? A empresa hoje não pode ser assim mais. Eu tenho uma participação ativa nos projetos, sou criativa, tenho uma performance bacana, né? Sou motivado, sou engajado. Oh, nossa senhora, tanta coisa que eu tô cobrando aqui agora, né? Mas é isso que a gente espera mesmo, né? Eu tenho foco na produtividade, eu tenho inteligência emocional. Nossa, é muito importante isso, né? Tem gente que um dia tá para cima, tá para baixo, de manhã tá bom, de tarde tá... Nossa, tratar com inteligência as emoções é show, né? A questão da comunicação, do profissionalismo, enfim, 552 mil comportamentos que são importantes no ambiente profissional. E isso vem daquilo que a gente já estudou da Escola de Relações Humanas, de Elton Mayo, né? Depois da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra, e isso hoje muito forte, né? Porque nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, passamos muito tempo juntos, muitas horas juntos, e falar de relações humanas no trabalho é a necessidade, né? Que o trabalhador tem de
solucionar diversas questões, problemas dele, pessoais, problema do cliente, problema da empresa, né? Tudo isso muito forte. Então, o ambiente profissional, ele é formado de relações afetivas, sim. Quando não há afetividade, não há produtividade, né? Trabalho bravo, encrespado, com raiva. Não tem produtividade nessa praia aí, né? Saber lidar com as diferenças, que é muito importante, né? O gerente, o líder, o chefe, o dono, sei lá, como vocês queiram chamar, também tem que ter um comportamento bacana, né? E uma coisa também que a gente não pode, assim, já fazer pré-julgamento, né? Tem gente que nem abriu a boca e fala, ih, cara chato, ele nem falou ainda, calma, tá doido, né? E a gente tem que, sabe, ir devagar, porque troca de empresa, vão melhorar, vão buscar outras coisas, mas a gente vai encontrar pessoas diferentes no nosso ambiente profissional. E tem gente que é mal-humorado, nossa senhora, já acorda de mal com a vida. Tem pessoas que são extremamente pessimistas, né? Nada tá bom, é complicado. E aí a gente realmente tem que melhorar as nossas relações interpessoais, né, que é o grupo, é o entorno, mas as nossas relações também intrapessoais. Já ouviram falar? Por quê? Olha só, o intrapessoal é a capacidade que a gente tem de conhecer a si mesmo, né? E tem dia que você tá tão chata, tá tão mal-humorada, tá tão enjoada, fala, nossa, nem eu tô me aguentando, né? Assim, vambora, que nem eu tô me aguentando, né? Então, a gente também conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Por quê? Porque se a gente não lida bem com a gente mesmo, como é que eu vou lidar bem com o outro, né? Aí fica realmente complicado, fica muito difícil. E a gente sabe que um dos fatores que ajudam, né? Não é a mágica, mas que ajudam muito para que os relacionamentos na empresa sejam é a comunicação, né? Então, assim, é algo que vocês já viram bastante, leram, estudaram sobre isso, e a gente tem que entender que os indivíduos, eles têm características emocionais diferentes, né? Alguns mais desenvolvidos, outros menos, mas aquele indivíduo que tem um comportamento organizacional show, com certeza ele aumenta a produtividade, né? Então, a responsabilidade organizacional em relação ao comportamento é muito importante. Então, a empresa tem que se responsabilizar por isso, mas o indivíduo também, né? A empresa sozinha não vai rolar. E hoje uma palavra que está sendo muito usada, né? É a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, compreender os pensamentos, os sentimentos e o comportamento do outro, né? Então, isso faz com que haja uma melhora. E quando o clima tá bom, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, a gente sabe que é mais leve, né? Fica mais leve, fica mais produtivo, os resultados, é menos estresse. E mais amor, por favor. O mundo já está de cabeça para baixo, as coisas já estão muito complicadas, então a gente tem que tentar, né, ser mais leve. A gente tem que ser mais simpático com a vida, ok? Isso aí. Tamo junto e um beijo para vocês. Manter o nosso relacionamento em alta, hein? Beijo, galera. Tchau, tchau.